Então, um bom dia aí para todo mundo. Então, mais uma vez nos encontramos aqui nesta oitava da Páscoa, neste tempo tão bonito, tão solene, para celebrarmos a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo sobre o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que nos concedestes a salvação pascal, acompanhai o vosso povo com vossos dons celestes, para que, tendo conseguido a verdadeira liberdade, possam um dia alegrar-se no céu, como exulta agora na terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje, para nossa meditação, nós temos o Evangelho que se encontra em João, capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 18. Como nós já tivemos a oportunidade de dizer, durante toda esta semana, chamada a oitava da Páscoa, nós estamos lendo todos os trechos que os evangelistas relatam a ressurreição de Jesus, e talvez até melhor dizendo, não uma descrição fotográfica do fato da ressurreição, porque nos escapa. A ressurreição é algo que transcende o tempo, transcende a história, transcende os nossos limites, mas aquilo que os evangelistas apresentam indicam justamente os efeitos, isto é, os frutos da ressurreição de Jesus, sobretudo na sua comunidade, na comunidade primitiva, na comunidade que se tornou o núcleo das testemunhas de Jesus morto e ressuscitado. E hoje nós temos o encontro de Jesus com Madalena ali, podemos assim dizer, na porta do túmulo. E São João coloca aqui alguns detalhes muito interessantes e muito profundos para compreender, de fato, a ressurreição de Jesus nos seus efeitos, nas suas reações por parte da comunidade, isto é, os frutos da ressurreição. E, portanto, diz que Madalena está ali chorando. E este verbo chorar aparece algumas vezes no texto de hoje. No versículo 11 diz que Maria Madalena estava do lado de fora chorando. No mesmo versículo, enquanto choravam, depois os anjos perguntam a ela: mulher, por que choras? Depois, mais à frente, o próprio Jesus vai perguntar: mulher, por que choras? E assim por diante, Então nós temos aqui o choro de Madalena que insiste, E o que significa isso, Claro que aqui o choro indica a tristeza profunda diante de uma realidade, não só um sentimentalismo, mas de uma realidade. Qual é a realidade? Jesus está morto. Porém, Jesus está vivo. E se Jesus está vivo, não há motivo para chorar. Por isso que tanto a pergunta dos anjos como a pergunta do próprio Jesus, por que choras, é para que de fato ela limpe as lágrimas e possa enxergar. Alguém que está chorando tem dificuldade de enxergar. Quando você tem os olhos cheios de lágrimas, a realidade externa ela é prejudicada na sua percepção. Até mesmo porque muitas vezes quando a pessoa chora até fecha os olhos, Então, aqui não é uma questão só física, mas o choro, as lágrimas de Madalena, que impedem que ela enxergue Jesus, são lágrimas sobretudo no seu coração, na sua alma. E, portanto, é preciso que ela pare de chorar para ela enxergar bem. E muitas vezes, na nossa própria experiência, do nosso sofrimento, das nossas dificuldades, o nosso choro também impede de ver o novo que está acontecendo. Muitas vezes a gente fica apegado ao sofrimento e, naturalmente, multiplicam-se as lágrimas. Existem até casos um tanto neuróticos, onde as pessoas, mesmo no seu sofrimento, na sua dificuldade, mas elas não se permitem parar de chorar. Isso já vira uma espécie de desequilíbrio. O sofrimento existe, a dor existe, as lágrimas são expressões de que vivenciamos essa dor. Porém,
nós não podemos cultivar lágrimas. Nós devemos cultivar a esperança e lutarmos para vencer aquilo que nos entristece, aquilo que provoca as nossas lágrimas. Então ali, Maria Madalena está diante do sepulcro vazio, mas ela não chega logo à conclusão de que Jesus ressuscitou. Pelo contrário, o sepulcro vazio, que deveria já ser um sinal, pelo menos inicial, de que algo novo estava acontecendo, se tornou para ela ainda um motivo mais forte para chorar. Tanto que ela vai dizer, né? Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Por quê? Porque ela está sofrendo além da própria morte de Jesus, agora ela está com o sofrimento redobrado pela ausência do seu corpo. Então vejam que vai sempre na linha da razão para chorar. Ela ainda não descobre uma razão para alegrar-se. Ela não descobre, não lê naquele fato do sepulcro vazio a possibilidade positiva para que ela estancasse as lágrimas e alegrasse. Então, muitas vezes na vida da gente, a gente tem essa dificuldade. Né? Claro que as lágrimas são reais, claro que as lágrimas indicam um sofrimento, né, que não é inventado, que é um sofrimento real, concreto, porém nós não podemos nos afogar nas lágrimas. É preciso que busquemos, né, sempre mais na fé, na confiança, nessa esperança, né, de superar aquilo que é motivo para as nossas lágrimas. E, portanto, Jesus aproxima-se dela e nesse diálogo, né, com Madalena, duas coisas fundamentais. Né? Primeiro, quando Jesus a chama de mulher, mulher, por que choras? A quem procuras? No Evangelho de São João, nós encontramos esse vocativo, né, como se diz, né, esse modo de chamar em três situações, com três mulheres diferentes. Jesus chama mulher a sua mãe, né, nas bodas de Caná e na cruz. Jesus chama mulher na conversa com a samaritana e Jesus chama mulher agora com Madalena. Mulher nos faz lembrar Eva, né, a primeira mulher. E, portanto, nós estamos diante de uma cena muito bonita, descrita por São João, a cena da nova criação. Então, como na primeira criação havia um jardim e um casal, agora na nova criação estamos num jardim e também com um casal. E claro que aqui, representando Maria Madalena, o povo da nova aliança, e Jesus, o noivo. E por isso, toda essa descrição, né, essa conversa no jardim, nos lembra justamente que estamos diante da nova criação. Maria Madalena, que representa o povo da nova aliança, que precisa agora enxugar as lágrimas, porque a aliança foi realizada, a aliança foi cumprida. Por isso não tem motivos para chorar. É interessante que se diz aqui que Maria Madalena pensava que era um jardineiro. Mas quem é o primeiro jardineiro na história da Bíblia? É Adão. Por quê? Porque eles foram colocados no jardim do Éden, colocados para cuidar, né, do jardim. Então, diríamos que o primeiro jardineiro é Adão. Jesus é o novo Adão. Porém, Jesus não vem cuidar de um jardim, né, de flores naturais, né, de plantas, mas ele vem cuidar justamente do jardim do nosso coração. Por isso que ele não chama só Madalena de mulher, mas chama também pelo seu nome, Maria. E é justamente ali, no momento em que ele chama Madalena Maria, né, então ela descobre que é Jesus. Por quê? Porque se realiza aquilo que Jesus tinha dito no capítulo 10º do Evangelho de João. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E o bom pastor conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem o pastor,
reconhecem a sua voz, pois ele chama cada uma por seu nome. Então essa expressão é muito bonita para a gente poder compreender porque Maria Madalena reconheceu que era Jesus, porque ele a chamou pelo nome, Maria. Então o bom pastor conhece as ovelhas e chama a cada uma por seu nome. Então, de fato, nós temos aqui no capítulo 20, nesse encontro de Jesus com Madalena, a realização daquilo que ele disse, a realização de forma plena, né? Porque o pastor dá a vida, e de fato Jesus acabara de dar a vida. O pastor conduz as ovelhas, né, para o aprisco, né? Jesus conduz Madalena, né, para a vida nova. E outra coisa interessante também do Evangelho, quando ela vê que é Jesus, né, chama, né, meu mestre, né, meu mestre, e aí Jesus diz, não me segures. Né? É interessante que no verbo grego nós temos o raptar. Né? Então Jesus diz que para que ela não faça essa violência, né? Não tome por violência, que significa o quê? Aí precisamos voltar para o iniciozinho, porque ela queria saber onde estava o corpo de Jesus para ir buscá-lo. E ela queria buscar Jesus para quê? O corpo de Jesus, para colocá-lo de volta no sepulcro. Então, quando Jesus diz, não me segures, é um outro verbo que traduziria bem, não me retenhas, né? Isto é, não me tenha de novo no sepulcro, não me leve de novo para a morte. Por quê? Porque agora é uma nova realidade, porque Maria Madalena, a perspectiva dela era ir ao sepulcro, encontrar o morto, encontrar o corpo de Jesus. Agora, para sua surpresa, ela vai ao sepulcro, o sepulcro está vazio e Jesus está ressuscitado. Então não é ela mais que vai dominar Jesus, vai sustentar Jesus na morte, mas é Jesus que vai conduzi-la à verdadeira vida. Então que esse tempo da Páscoa seja para nós, de fato, esse encontro com o ressuscitado, que enxuga as nossas lágrimas, que nos diz que é preciso lutar para superar, porque alimentar lágrimas, isso impede de enxergar. Então é preciso que enxuguemos os nossos olhos para ver bem e enxergar, sobretudo, os sinais de Deus na nossa vida. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.